mas isso não significa que nós podemos melhorar. Então, é por isso o objetivo da aula hoje, buscarmos tornar ele deleitoso. A primeira pergunta que eu tenho para vocês, para o nosso debate, é o seguinte: o meu esforço em santificar o dia do Senhor, ele é aceito? Ai, botei pelo, né? É aceito por Deus? Eu gostaria de ouvir vocês. Brincadeira, tá? Não quero ouvir vocês, não. Essa pergunta é só para vocês fazerem uma reflexão. A forma como eu tenho santificado o dia do Senhor, ele é aceito por Deus? Ou preciso melhorar? Está muito longe do que eu acredito que ele espera. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre entender onde nós estamos e aonde, para que direção nós precisamos ir, se quisermos tornar ele deleitoso. Bem, então eu fiz essa pergunta, coloquei lá no grupo, para que vocês pudessem fazer uma reflexão. A grande questão que eu gostaria de começar é o seguinte: se vocês sabem o que é sábado, Não, ok? Alguém mais? antes era o sábado, né, que era guardado, que eles deixavam para fazer as cerimônias de adoração ao Senhor. Muito bom. Isso, É Sabrina. o dia de Flávia? descanso. Dia de É, descanso. Muito bom. Então, por que que a gente precisa saber, compreender um pouco sobre essa questão do sábado? Porque muitos dos nossos irmãos, quando a gente pega a escritura, né, nas suas primeiras versões, ele fala sobre sábado. Então, e aí, quando se traz uma fonética semelhante, trouxeram para sábado, o sétimo dia da semana. Mas a gente sabe que esse calendário de semana ele foi feito muito depois de quando o Senhor instituiu. A grande questão é, lá, quando Jesus Cristo veio à Terra, qual era o dia que era santificado? Qual era o dia que era guardado? Era o sábado. E por que que se tornou domingo? Então, antes a gente precisa compreender que o dia do Senhor não tem nenhuma relação com o dia da semana, com o sábado, tá? Na verdade, sábado ele quer dizer o seguinte, ele vem do hebraico. Quem poderia ler para a gente? Fica melhor. Um voluntário para ler. É um dia para lembrar de parar e parar. É um tempo, desculpa, um tempo reservado para a fé e para recarregar as baterias espirituais. Ah, era para ler essa linha de cima também, né? Sim, também. Por favor, Jéssica. Vem do hebraico, Sabbath. Sabbath vem do hebraico sabat, que significa cessar ou descanso. Muito bom. Muito obrigado, Jéssica. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter é de que o sábado não tem nada a ver com sábado, o dia da semana. O sábado, né, ou Shabat, ele tem um significado do hebraico, que significa cessar, ou seja, descansar. Logo, a tradução que nós precisamos compreender inicialmente é dia de descanso, como foi falado por vocês. Então, é um dia para ser lembrado, ou seja, lembrar dele para poder, a questão, né? Lembrar de parar para parar para lembrar. Então, essa frase, ela ilustra muito bem como deve ser o dia do Senhor, ou o que deve ser feito nele. Né? Ou seja, um tempo reservado para a fé e para recarregar as baterias espirituais. Mas olha só que interessante, uma pergunta aqui para a gente fazer uma reflexão. O que que o Salvador quis dizer quando ele declarou que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado? Essa foi a resposta que ele deu lá quando disseram que ele estava curando no sábado. E aí ele ensinou essa doutrina. Ele deu essas palavras para o povo lá. O que que no entendimento de vocês ele quis dizer? no meu entendimento, quando o Senhor deu o mandamento de se guardar um dia da semana para o descanso, o povo de Israel estava no deserto e eu acredito que era muito difícil para eles todas as tarefas que eles tinham para viver naquelas condições.
Então, eu acredito que aquilo foi feito para benefício deles, como povo, tirarem um dia em que eles pudessem fazer uma adoração mais plena, também estar em família, que sempre foi muito importante para o Senhor, e descansar também de seus labores, não ter que fazer tarefas porque alguém estava mandando, como uma obrigação. Então, ter esse mandamento era um benefício ali para o homem em si. Muito bom. Excelente, Wanda. Você trouxe um princípio valioso. Quando o mandamento ele foi dado, eles estavam no deserto, então eles estavam caminhando em direção à terra prometida. E eles tinham muitos afazeres, eles faziam muitas coisas, e muitas das coisas que eles faziam não tinha nada, não ajudava eles em nada na questão da espiritualidade. E aí o Senhor disse, ó, vocês precisam de um dia para parar, né? Trazendo a frase de novo aqui, lembrar de parar para lembrar. Então, esse era o objetivo principal. Então, quando o Senhor ele falou que o sábado foi feito por causa do homem, é porque o homem precisava descansar e nesse dia ele precisava se reconectar com Deus. E aí o que estava acontecendo? O Senhor ele estava curando nesse dia, ele estava efetuando milagres. E as pessoas estavam questionando ele. E aí ele ensinou esse princípio valioso. Mas olha só o que nós podemos aprender com as palavras do profeta. Quem poderia ler para a gente? Creio que ele queria que entendêssemos que o dia do Senhor era sua dádiva para nós, oferecendo-nos verdadeiro alívio dos rigores da vida cotidiana e uma oportunidade para renovação espiritual e física. Deus nos deu esse dia especial, não para divertimento ou trabalho cotidiano, mas para descanso dos deveres, com alívio físico e espiritual. Muito obrigado, Juliana. O que chamou a atenção de vocês a respeito dessa informação, desse entendimento que o profeta ele deixou bem mais, vamos dizer assim, bem mais claro para nós sobre o que o Senhor ele queria? O que mais chamou a atenção de vocês? Chamou a atenção que não é um dia de descanso, é um alívio dos labores do nosso cotidiano, mas nós temos também outras tarefas nesse dia. Opa, olha que interessante, né, Juliana? Não, não é um dia para a gente dormir porque a gente trabalhou a semana inteira. Não é. Esse não é o propósito. Quem mais enxergou aí algo interessante que a gente pode debater um pouco aqui? O que vocês entendem pela palavra dádiva? Um presente. Opa, um presente. Muito bom. Então, vamos trocar essa palavra, né? Então, ó, o que o profeta diz? Creio que ele queria que entendêssemos que o dia do Senhor é um presente para nós, no qual nós oferecemos verdadeiro alívio dos rigores da vida cotidiana e uma oportunidade para renovação espiritual e física. Quando nós trocamos essa palavra dádiva por um presente, qual é a mensagem que vem para cada um de nós sobre o dia do Senhor? Entenderam a pergunta? Qual é a mensagem que o Senhor ele nos dá quando ele diz que ele nos deu como dádiva o dia do Senhor? Que é para o nosso benefício também. Muito bom, excelente. Então a gente precisa compreender que não é só um dia para nós, vamos dizer assim, fazermos as boas obras ou nos reconectarmos com Deus, mas ele também diz que é um presente, é algo para nós. Porque uma coisa é a gente
oferecer um verdadeiro alívio dos rigores da vida, e o outro é uma oportunidade de renovação espiritual, aonde normalmente nós compreendemos somente a questão da renovação espiritual. E é somente aquele momento, eu não estou generalizando, mas muitas vezes nós acreditamos que é somente aquele momento aonde eu acordo, vou para a igreja, aí assisto a reunião sacramental, partilho do sacramento, ouço os discursos, aprendo, né? Vou para a aula, a partir dali, quando eu for para casa, acabou o dia do Senhor. E na verdade, não. Né? Nós precisamos compreender que todo o dia ele tem o seu benefício e ele é uma dádiva. Olha só que interessante essa pergunta aqui. Por que guardar o domingo e não o sábado? A gente já até trocou umas informações, né? Umas ideias aqui. Mas por que então, se antes era o sábado e agora não é mais o sábado, agora é o domingo? Temos missionários retornados aqui. Opa lá, Wanda. Bom, guardamos o domingo por causa da ressurreição de Jesus Cristo, uma forma de nos lembrarmos dele e aí também consagrarmos esse dia ao Senhor. E ele é o nosso Salvador, e ele está vivo, e ele ressuscitou no domingo, então, por causa dele. Muito bom. Mas o mandamento não foi guardarás o sábado? Vocês conseguem fazer uma conexão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Eu só estou instigando aqui, porque tem alguns de nossos irmãos que eles compreendem que isso não pode mudar. É imutável. O mandamento que foi dado lá era o sábado. E assim os israelitas guardavam. E aí eles levaram isso até ali o último dia da semana, né? Levaram isso até aos nossos irmãos, aos israelitas, até a época de Jesus Cristo. Uma coisa fundamental que nós precisamos compreender é que Jesus Cristo ele veio cumprir a lei, e ele falou isso. Então, quando ele disse que veio cumprir a lei e não abolir a lei, ele queria dizer o seguinte, que ele mesmo era a lei. E a partir dali, o que valeria, né, seriam os mandamentos que passariam a ser dados por ele. E o mais interessante é que quando nós vamos para as escrituras aprender um pouco sobre o porquê o domingo e não o sábado, nós aprendemos algo interessante. Ou seja, olha só o que nós aprendemos. O dia do Senhor, o domingo, é dedicado semanalmente para descanso e adoração. Vamos primeiro ter essa visão, tá? Na época do Velho Testamento, o povo do convênio de Deus observava o dia do Senhor no sétimo dia da semana, porque Deus descansou no sétimo dia depois de criar a terra, conforme a gente aprende lá em Gênesis 2:2. Após a ressurreição de Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana, como está registrado lá em Marcos 16:2, os discípulos do Senhor começaram a observar o dia do Senhor no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, conforme a gente vê lá em Atos 27. Mas por que isso? Porque uma das primeiras coisas que o Senhor fez, quando ele ressuscitou, foi justamente partilhar do sacramento. E as outras oportunidades que o Salvador teve, pelo menos as outras duas oportunidades que teve com os apóstolos, também foi no primeiro dia da semana. Então, e aí é interessante, acho que foi Wanda, né? Foi o que a Wanda falou. Uma maneira de lembrar do Salvador Jesus Cristo e da sua ressurreição. Até porque o sacramento é um símbolo da expiação, aonde nós partilhamos da água e do pão em memória do sangue e do corpo de Cristo. Pergunto para vocês já tiveram alguma experiência aonde vocês tiveram que ensinar esse princípio e talvez a pessoa não tenha aprendido? Como vocês reagiram? Ou vocês ensinaram e de repente a pessoa aceitou bem? Temos alguém?
Nunca tiveram oportunidade de ensinar isso para alguém? Ou nunca foram questionados? Na missão, né? Sempre tem esses questionamentos. Acredito que quem serviu missão aqui não pode ter passado pela missão sem ter sido questionado do porquê guardamos o domingo e não o sábado. E eu tive pessoas que não aceitaram de jeito nenhum e teve pessoas que entenderam que a gente conseguiu mostrar nas escrituras e também através do nosso testemunho que o mais importante agora era Jesus Cristo e sua ressurreição e que honrá-lo nesse primeiro dia da semana era a nossa forma de dizer a ele que nós acreditamos em seu sacrifício e o utilizamos em nossa vida para poder ter a remissão dos nossos pecados. Muito bom, Wanda. Excelente. Muito obrigado por compartilhar. E, de fato, é sempre uma barreira muito grande. As pessoas, elas compreendem que algumas leis, alguns mandamentos foram dados no Velho Testamento, elas são imutáveis. E aí o Senhor ensinou os dois grandes mandamentos aonde se baseava a lei e que ele veio cumprir essa lei. Mas infelizmente algumas pessoas não compreendem. Só que quando nós falamos de tornar o dia ele deleitoso, né, e santificado, a gente precisa aprender algo a respeito do dia do Senhor. Então, eu trouxe essas duas escrituras e eu gostaria que vocês pudessem ponderar o seguinte quando nós começarmos a ler ela, tá? Quando a gente for ver ela. O que que o Senhor nos ensina a respeito do dia do Senhor com essas escrituras? Tá? Então, a gente tem duas escrituras que é lá do Velho Testamento e ela nos ensina algo poderoso a respeito do dia do Senhor. Eu gostaria até de um voluntário para poder ler para a gente Êxodo 31:13, primeiramente. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Muito bom. E agora alguém para ler Ezequiel 20:20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bom. O que que nós podemos aprender com essas escrituras que elas vão se convergem? O que que se converge nessas escrituras que chama a atenção de vocês? Em ambos ele fala que para que nós possamos saber que ele é o Senhor, que é o nosso Deus. Muito bom. É um símbolo, né? Uma maneira de nós sabermos que nesse dia, quando nós guardamos, nós aprendemos que Deus é o nosso Pai, que o Senhor, ele é vamos dizer assim, o Todo-Poderoso, ou seja, uma maneira de nos conectar com ele. Muito bom. Alguma coisa a mais? Vocês viram que converge Eu, essas duas eu, escrituras? eu não entendi muito bem a pergunta. Converger, né, significa O que? diferenciar ou, Não, ou algo similar entre as duas? algo similar entre as duas. Ah, tá. Sim, então, é porque eu entendi aqui, eu senti muito o Espírito falar comigo nessas duas escrituras, porque eu não tinha, antes de converter meu coração ao Senhor, eu não exercia o costume de guardar o domingo. Eu não guardava o dia do Senhor, nem domingo, nem sábado. Então ele fala aqui, né, para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Então tem uma promessa aí, né, a partir do momento que a gente começa a guardar. E também ele, algo similar, ele diz, né, que na outra, Ezequiel 20, saibas que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, o que eu achei de similar entre as duas é que ambas ele fala que é para que a gente saiba que ele é o vosso Deus e que a gente saiba qual Deus, né, que a gente serve. Muito bom, excelente, Daniel. Olha só que interessante. Quando foi dado o dia do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos compreender. Opa, quer falar, Samantha? Diga lá. Quero sim, ia responder a pergunta. É,
Na verdade, a gente pode tirar algumas coisas, né, dessas escrituras. A primeira coisa que fala, que a gente consegue perceber, é que o dia do Senhor, ele é um mandamento de Deus. Então, está mostrando aí na escritura que o Senhor ele está ordenando ao povo que guarde, no caso, ele está falando do sábado, né? E isso mostra que não é apenas uma tradição, mas é uma lei sagrada que foi estabelecida por ele. E ele fala ali, né, nessas escrituras, que é um sinal entre ele e o seu povo. Então, tanto em Êxodo quanto em Ezequiel, está sendo enfatizado que o sábado ele é um sinal, ou seja, que é algo visível, algo espiritual que distingue, né, no caso, os filhos de Israel como sendo o povo do Senhor. Então, guardar o domingo para nós hoje em dia demonstra a nossa aliança com o Senhor. Nos lembra que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele nos santifica, que nós dependemos dele. Muito bom, Samantha. Então é isso mesmo, nós precisamos entender que tem três pontos fundamentais aí. A primeira é que ele é um mandamento, né? E ele é um mandamento com promessa. E o mais interessante, quando as escrituras falam de sinal, é convênio. Então, olha só que interessante, quando nós, assim, é um mandamento para todo mundo. Porém, quando nós o guardamos, ele é um sinal, ou seja, ele é um convênio estabelecido entre nós e o Senhor, e entre o Senhor e nós, que vai acontecer aí o terceiro ponto fundamental, que é o que foi falado por vocês, né? Foi citado, que é o quê? Que o Senhor, ele vai nos santificar de modo a fazer o quê? Que ele, vamos dizer, só recapitular. Quando nós atendemos esse sinal, nós guardamos o mandamento, nós nos conectamos com Deus de maneira que ele se mostra a nós e que nós nos achegamos a ele. Então é por isso que esse dia ele é tão importante. É um momento onde a gente tem de se reconectar com Deus, por meio do sacramento, a renovação dos convênios e por meio do serviço que a gente vai ver também. Então, não é só um mandamento, mas é um convênio, é um sinal do povo de Deus. Então, nós, membros da igreja, tanto é que se vocês pesquisarem no Google, em qualquer inteligência artificial, o povo, nós, santos dos últimos dias, nós somos conhecidos como um povo que guarda o dia do Senhor, um povo que vive o dia do Senhor, um povo que neste dia busca se reconectar com Deus. Eu achei isso interessante porque eu fui fazer essa pergunta no Google. E nós somos conhecidos assim. Mas por quê? Porque a gente cumpre justamente com esse mandamento que foi dado tanto em Êxodo como em Ezequiel, e ele foi restabelecido com Joseph Smith, quando o Senhor estabeleceu essa lei novamente entre os santos. Só que tem um ponto interessante para que essa conexão, né? Para que a nossa conexão com Deus ela seja mais significativa. E aí a gente aprende por meio dessa pergunta aqui: como podemos assegurar que nossa conduta no dia do Senhor nos leve a ter alegria e regozijo? Olha só o que o profeta ele falou, um voluntário para ler. O dia do Senhor proporciona uma maravilhosa oportunidade de fortalecer os elos familiares. Afinal de contas, Deus quer que cada um de nós, como seus filhos, retorne à presença dele como santos com investidura, selados no templo como família, a nossos antepassados e a nossa posteridade. Muito bom. Sabrina, o que a gente aprende com o profeta, de acordo com essas palavras dele sobre o dia do Senhor? Que além de voltarmos o domingo para ele, é um momento que a gente volta também para a nossa família. Porque para ele é de extrema importância que sejamos exaltados com a nossa família, né? Porque faz parte de outro mandamento também, né? Da gente formar a nossa família e da gente poder ser exaltado junto com ela. Então não é só importante a gente guardar o domingo, é importante a gente guardar o domingo com os nossos familiares. Muito bom. Olha só que interessante isso, né? O dia do Senhor, ele nos conecta a ele, nós nos reconectamos a ele, nós temos aí a renovação dos convênios,
e ao mesmo tempo é esperado que a gente tenha uma reconexão com os nossos familiares, que a gente tenha a oportunidade de fortalecer os elos familiares. A grande dificuldade que existe é como fazer isso. Como é que eu posso me reconectar com os meus familiares? Se você só a gente está no mesmo ambiente é suficiente, o que que vocês acham? O que que vocês acreditam que poderia ser feito a mais para ver essa reconexão com os nossos familiares? Ou vou fazer uma pergunta mais simples. De repente, quem puder, quem estiver fazendo aí pode compartilhar com a gente. O que que vocês têm feito ultimamente para fortalecer os elos familiares no Dia do Senhor? Eu tenho uma experiência sobre o Dia do Senhor. Vai lá, Samanta. Os meus pais se batizaram há muito tempo atrás, há 30 anos atrás. Eu era bebê ainda. E até a minha fase adulta, os meus pais tinham muita dificuldade em santificar o Dia do Senhor. Então, aí comprava coisas no domingo, assistia televisão e etc. Então, por um longo período, eu segui a mesma coisa. E aí, quando cheguei assim saindo da URM, indo para a fase adulta, algumas coisas começaram a me incomodar um pouco. Então, eu escolhia ou eu ficava trancada no quarto no domingo, lendo as escrituras, vendo alguns vídeos, etc. Ou eu fazia alguma outra coisa. E aí, uma coisa que me ajudou muito na época foi participar do coral da estaca. Foi Sim. algo que me ajudou muito. E aí, depois disso, eu comecei a servir muito no domingo. Então, aí isso é até hoje, né? A gente brinca aqui em casa que para mim e para o Júnior é o dia do trabalho. Então, a gente servir ao Senhor, servir ao nosso próximo é algo que nos ajuda muito a ter um domingo santificado, a ter um domingo espiritual, deleitoso. Então, eu acho que uma das coisas que mais me ajudou foi servir. Tirar o Legal. domingo para realmente servir ao Senhor e para santificar o dia dele. E isso é muito curioso porque eu, sendo adulta, eu já na minha fase adulta, pude dar exemplo para minha família. E aí a minha família foi melhorando e hoje eles podem dizer que eles santificam o dia do Senhor também. Por um exemplo que eu pude, depois do meu entendimento, eu pude conversar com eles e a gente pôde falar sobre muitas coisas que são importantes que a gente precisaria fazer. Isso foi muito importante, mas eu creio que hoje uma das coisas que mais me ajuda a santificar o dia do Senhor é servir. Muito bom. Excelente, Samantha. Alguém mais tem uma experiência que tem ajudado a santificar o dia do Senhor, ajuda a se conectar a mais com seus familiares? Bom, eu sou a minha família, né? Os meus pais já faleceram, não tenho irmãos, então é a Daniele e a posteridade. Então, algo que eu já posso fazer, né, que eu já faço, eu renunciei a um trabalho, né, porque eu trabalhava dos 4 domingos, eu trabalhava 2 domingos, né, e eu ficava naquela coisa, aí uma hora eu vou parar, uma hora eu vou parar, até que um dia, né, após orar e ponderar sobre certas situações, jejuar e obter o mais forte do Senhor, eu simplesmente renunciei. E após comecei a fazer visitas, né? Participo também do Coral da Estaca e sempre procuro e busco consagrar esse dia ao Senhor, né? Renunciando de muitas coisas, como fazer compras no domingo, enfim. É como tem um discurso recente da conferência que fala, né? Guardar o dia do Senhor não é simplesmente ter uma lista de coisas, riscar, né? Coisas que faça ou não faça, mas eu acho que cada um, né, busca se conectar de uma forma e isso é muito íntimo e eu venho fazendo coisas que eu posso entender como me conectar ao Salvador. Muito bom. Obrigado, Daniele. Muito bom. Vocês falando sobre coral, né? Eu e Eliette, logo quando nós casamos, a gente mudou para uma ala que as reuniões eram à tarde.
E sempre foi um desafio muito grande. E para a estaca que nós mudamos, não tinha coral. E o que me ajudava a guardar o dia do Senhor era duas coisas: servir no chamado e o coral. Servir no chamado e o coral. Bem parecido com o que a Samantha comentou. E você também, Daniela. Então, assim, a gente precisa dessas oportunidades. Mas também, olha só o que o profeta de Deus ele falou a respeito desse dia, né, e dessa oportunidade de de conectarmos com fortalecer os elos familiares. Um voluntário para ler. Você poderia, Daniele, por favor? Sim, o presidente Russell M. Nelson nos ensinou: tornarmos, tornar, tornamos o dia do Senhor deleitoso quando ensinamos o Evangelho a nossos filhos. Nossa responsabilidade como pais é extremamente clara. O Senhor disse: e também se em Sião. Houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos sobre a cabeça dos pais, seja o pecado. Muito bom. Então, quando a gente olha para as palavras do profeta, a gente pensa assim, eu vou até comentar aqui, né? A gente tem casais, né? E temos, por exemplo, o caso da Daniela e talvez algum outro que é, tá, e só eu, e aí eu vou ensinar quem? Né? O que que eu vou fazer? O Senhor já espera que vocês estejam se preparando para isso. E dentro de todas as oportunidades que nós temos, a gente tem o nosso papel como ministrador, onde nós podemos ensinar as pessoas a doutrina de Cristo, ou seja, os primeiros princípios de ordenança. A grande questão toda é que nesse dia é realmente um dia de aprendizado. É um dia para deixar a questão dos labores de lado. E eu acho isso muito interessante. Talvez não vou gerar um debate aqui, mas algo para a gente refletir. É porque é muito comum em nossa região, quando tem um feriado prolongado, ou muitas das vezes alguma coisa prensado, né? As pessoas irem para a praia ou irem para algum outro lugar aonde não tem a igreja. E isso faz com que essas pessoas elas possam não ter essa oportunidade de se conectar com Deus, de não renovar os convênios, dependendo do lugar, se tem igreja ou não, né? Por exemplo, se for lá para Mosqueiro, uma unidade lá. Se for lá para Salinas, tem uma capela lá em Salinópolis. Mas, assim, no contexto geral, a gente, pela própria cultura, cria-se uma dificuldade muito grande. Mas aí a gente precisa ocupar, né, numa causa grandiosa, particularmente. Então, assim, e quando não tem? E quando eu não tenho um chamado, aí é complicado, né? Quando eu não tenho um chamado ou quando eu não tenho o coral da estaca, o que que eu poderia fazer diferente? Eu não tenho os filhos. E aí, eu sou sozinho. A Dani já comentou algumas coisas que ela faz, né? Mas e os demais? O que que vocês fazem de diferente? O que que poderia ser feito diferente? Imagina que alguém chega para vocês, é recém-converso, e não tem não tem chamado, não tem vamos dizer assim, uma pessoa junto com ela na igreja. Ela é sozinha. O que que vocês acreditam que essa pessoa poderia fazer? Sabrina. Então, no meu caso, né, agora eu também tô sozinha, que eu ainda não tenho meus filhos e meu marido não é batizado, né? Então Uhum. ele é obrigado comigo. Eu coloco muitos filmes da igreja no domingo, né? Legal. Então ele é obrigado a assistir comigo. É um jeito que eu tenho até de falar algumas coisas, né, para ele também a respeito da igreja. Mas quando, por exemplo, ele está trabalhando no domingo e eu fico sozinha aqui, eu também trabalho na história da família, Legal. né? Que é um jeito que eu tenho de ajudar meus parentes também que eu não conheci, É. né? Então, eu
eu estou em um trabalho constante de conseguir completar a árvore pela parte do meu pai, porque pela da minha mãe já está bem avançada, né? Então é um jeito que eu também tenho de falar com meus parentes, porque a minha família por parte de pai não é membro, né? Só minha família por parte de mãe. Então é um jeito que eu também tenho de falar da igreja com eles, né? A respeito disso, falar que eu quero completar a árvore, explicar como é o site do Family Search, né? Então eu posso estar tanto ajudando meus parentes que já faleceram, como compartilhando também sobre isso com meus parentes por parte de pai. Muito bom, excelente. Eu gostei muito das suas sugestões, Sabrina. Realmente, a história da família é uma oportunidade muito grande. Lá em casa nós temos incentivado nossos filhos, e a gente também tem feito, fazer as revisões, né? A igreja está utilizando a inteligência artificial para poder fazer as indexações e nós ainda temos a responsabilidade de ir lá e revisar. Então isso é maravilhoso. Meus filhos têm adorado fazer isso, mas é uma oportunidade também, inclusive de trabalhar em nossas árvores de genealógicas. Muito bom. Filmes da igreja, né? Hoje o site da igreja tem muitos filmes e ajuda bastante. Isso nos ajuda a se conectar com Deus. Muito bom. Alguém mais? Alguém mais tem feito algo diferente? Marcelo, o que que você tem feito, Marcelo, para poder santificar o dia do Senhor? Opa, estou aqui escutando. É bom, por tudo que eu estou escutando de vocês, eu estou um pouco assim, é, meio constrangido em falar. Que ainda estou trabalhando no dia de domingo, mas eu quero renunciar todas as minhas funções para acatar corretamente esse dia de, de guardar o domingo e santificar apenas o Senhor. É, é, como eu ainda não renunciei, eu vou só expressar isso, que eu estou disposto a renunciar todas as designações do domingo para guardar esse dia santificado, tá bom? Mas funciona assim mesmo, Marcelo. É um processo, tá? A conversão, ela é um processo. Ela Sim, não é sim, uma. eu tô no começo de tudo. Perfeito. Então segue, meu amigo, segue. Que bom que você está conosco aprendendo um pouco também a respeito do Dia do Senhor. Não é fácil. Só para você ter ideia, eu e meus pais, a gente o quê? Durante nós nos batizamos, morei com meus pais 7 anos, a gente não conseguia guardar esse dia de maneira plena. Então, tenha paciência com você mesmo. É gradativo. A gente vai aprendendo isso com o tempo. E que bom que você está disposto. Parabéns. Olha só que interessante. Estou Quando nós escutando as pens- sugestões das colegas. Ah, ok, sem problema. Vamos lá. Então, assim, o que que eu devo e o que eu não devo fazer no dia do Senhor? O gato da Sabrina falou que pode sair para visitar outros membros e ministrar. Isso é verdade. Você pode visitar os seus familiares, levar uma mensagem, algo que você aprendeu. Eu fazia muito isso, logo no início. Mas assim, será se existe uma lista do que eu devo e que eu não devo fazer? Eu acredito que até a Daniele comentou, né, sobre o Sim, discurso que ela aprendeu. sim. O mais importante é não trabalhar, né? A palavra diz que nem você, teus filhos, teus servos não vão trabalhar no dia do Senhor. Muito bom. É uma questão de muita fé, tá? Na verdade, viver o evangelho requer fé. Mas olha só o que que o profeta de Deus ele falou e a Daniela havia citado. Eu até fiquei feliz por ela ter citado esse discurso do profeta. Um voluntário para ler. Aprendi nas Escrituras que no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar.
quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor. Simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Muito bom, muito bom. O que que nós podemos aprender com as palavras do profeta aí? Será que tem uma lista do que pode e o que não pode? O que que é mais importante, de acordo com as palavras do profeta? Se Eu conectar entendo com eu entendo que o que é mais importante é o que sinal, né, que nós queremos dar a Deus sobre no momento de tomar uma decisão e ponderar sobre ela e fazer ou não fazer algo. Muito bom. Wanda, ia falar, Wanda? Ah, eu ia falar, era isso que a irmã comentou, que sinal quero dar a Deus. Como que essa minha relação com Deus nesse dia é isso que vai me dizer. Às vezes nós estamos fazendo até algumas coisas que não são erradas ou nem contra nenhum mandamento, mas são coisas que podem nos afastar do Senhor, né? Que podem não estar nos conectando com Ele naquele dia. Pequenas atitudes, muitas vezes. Eu acredito essas são as mais difíceis, muitas vezes, de mudar, não. Pequenas coisas. Muitas vezes a gente não vai sair pra balada e dançar e fazer isso no domingo. Mas, às vezes, pequeníssimas coisas que a gente esteja deixando de fazer ou que a gente precise ajustar e o Espírito vai nos dar esses toques para que a gente consiga manter essa boa relação com o Senhor e santificar esse dia. Legal, gostei muito da sua última frase, Wanda, né, sobre o relacionamento com o Senhor. Qual é o sinal que eu quero dar? O que que eu busco dizer para o Senhor sobre o convênio que eu fiz com Ele, sobre santificar esse dia? Será se eu quero passar para Ele que eu vivo uma lista do que eu posso e o que eu não posso? Ou será se eu estou vivendo de modo a me conectar com Ele dentro daquilo que eu posso, né? Dentro daquilo que eu consigo no momento e buscar aperfeiçoar aquilo? Eu gostaria até de voltar com vocês na pergunta da recomendação, a oitava pergunta. Você se esforça para santificar o dia do Senhor, tanto em casa quanto na igreja? Assiste às reuniões da igreja, prepare-se para tomar o sacramento e o toma dignamente e vive em harmonia com as leis e os mandamentos do Evangelho? Então, quando a gente olha para essa pergunta, a gente já tem uma lista inicial. Mas será se eu vou ter que aumentar essa lista? Será se eu vou ter que determinar o que eu posso e o que eu não posso? Ou de repente, o sinal que eu já tenho estabelecido entre eu e o Senhor, ele já é tão claro que as coisas já são automáticas. É algo para a gente refletir, né? Mas a grande questão é a pergunta: você se esforça? O sinal que eu tenho dado para o Senhor é de esforço contínuo ou é de esforço seletivo? Vocês conseguem distinguir o que que seria um esforço seletivo de um esforço contínuo? O que que seria um esforço seletivo de minha parte com relação ao dia do Senhor? Pergunta difícil, né? Vocês entenderam a pergunta? Talvez vocês já ouviram essa frase: guardar os mandamentos de forma seletiva. Tem a mesma relação com esforço seletivo. Juliana? Seletivo é aquilo que tu escolhe, né? E quando você falou essa frase, eu fiquei pensando, será que eu guardo os mandamentos naquilo que eu escolho? Mandamentos, é o dia do Senhor naquilo que eu escolho. Hum, que pode ser, tem domingo que às vezes eu tô assistindo uma série ali. É uma forma da gente refletir. Porque às vezes funciona assim.
hoje eu não estou tão bem, não. Mas assim, comprar eu não vou. Mas eu vou assistir uma série. Não, vou assistir um futebol. Não, assim, eu não estou a fim de cozinhar hoje, eu vou comprar. Não, eu vou. Se eu comprar o almoço só hoje, não vai fazer mal nenhum. Então, isso é um esforço seletivo, sabe? Hoje não dá, mas a gente busca negociar com o Senhor. Talvez, quando a gente pensa nessa possibilidade, nós devemos pensar na seguinte possibilidade. Talvez o Senhor ele diga, mesmo que a gente esteja guardando o dia do Senhor, ele diz assim, não, talvez hoje eu não vou me reconectar não com a Sabrina, com a Jéssica, com o Marcelo. Não, não, não vou. É melhor não. Será que é dessa forma? Porque lembra que o Senhor ele é um Senhor de palavra. E nós? Será que nós precisamos fazer algum tipo de ajuste? É por isso que nós precisamos compreender, antes de mais nada, que guardar o dia do Senhor é uma questão de fé, assim como todos os outros mandamentos. Mas a grande questão é: tornamos o dia do Senhor deleitoso quando ensinamos o Evangelho aos nossos filhos, quando nós servimos em nosso chamado, quando nós participamos do coral da estaca, do coral da ala, quando eu faço minhas visitas de ministração, quando eu estudo as escrituras, quando eu vejo um vídeo da igreja e eu procuro entender o que aquele vídeo, por meio do Espírito, ele pode me ensinar a ser melhor. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que eu aprendi hoje que sinto-me inspirado a aplicar melhor em minha vida? Eu gostaria, se possível, ouvir a maioria de vocês. Por exemplo, Wanda, o que você aprendeu hoje que você se sente inspirado a fazer melhor, a aplicar de maneira melhor em sua vida? Eu anotei aqui, quando a gente estava lendo as escrituras, tanto de. Eu esqueci a primeira, mas Ezequiel, que eu lembrei agora da referência, e qual? Êxodo e Ezequiel, sobre o sinal. E eu me comprometi, eu escrevi aqui do que eu quero, qual o sinal que eu quero mandar para o Senhor no dia do Senhor e de como isso nos distingue de outros povos, não é? E eu fiquei Uhum. assim, isso realmente foi algo que me tocou bastante e foi algo que eu anotei para que eu possa fazer melhor na minha vida. Muito bom, obrigado, Wanda, excelente. A Jéssica colocou aqui: melhorar minha adoração no dia do Senhor. Muito bom, Jéssica. Alguém mais? O que vocês se sentiram compelidos pelo Espírito a fazer de maneira melhor, a melhorar na vida de vocês a respeito do dia do Senhor? Ministração. Opa, legal, Daniel. Vai ajudar muito. Você vai perceber que as tuas energias serão renovadas. Eu testifico disso. Eu já tive muitas experiências assim. Marcelo ia comentar? Não hesitar em dar prioridade para essa ordenança. Ou qualquer outra, Muito bom. segundo a. Muito bom, Marcelo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A questão de a gente não hesitar, a gente agir, a gente aproveitar o impulso que o Espírito nos dá e a gente praticar. Muito bom. Então, A assim, inspiração vem de cada um de nós. sim, com certeza, Marcelo. Então, eu gostaria de testificar para vocês. O dia do Senhor, a gente tem muitas maneiras de nós santificarmos, de nós nos achegarmos ao Senhor. Não precisamos fazer uma lista. As palavras do profeta, ela é perfeita, né? Quando ele diz que a primeira coisa que a gente deve pensar é: que tipo de sinal eu estou dando ao Senhor? É um sinal positivo? É um sinal de que realmente eu quero me conectar com Ele? Eu quero guardar o seu mandamento para poder me fortalecer espiritualmente? Ou não? Eu já compartilhei com algumas pessoas. Eu tive alguns acidentes de trabalho, e todos os acidentes de trabalho que eu tive, os três que eu tive, foi no domingo. Foi num dia que eu poderia ter escolhido não trabalhar, mas eu fui. Lembra lá da obediência seletiva, né? Do esforço seletivo? Então, aconteceu isso de minha parte.
E interessante, minha semana não era muito boa, porque não havia a renovação dos convênios. Eu me sentia mais distante do Senhor. Então, eu utilizei essa mesma frase, né, essa mesma palavra que o Marcelo falou, e eu comecei a agir. Então, o coral era a minha prioridade. Eu nunca fui bom de cantar, mas eu adoro coral. Uma vez eu me meti no coral da estaca, mas em função do chamado eu não consegui mais ir até o final, até o dia da apresentação. Mas assim, eu sinto o poder de Deus, em minha vida quando eu me dedico ao evangelho e às coisas do reino. Daniele, você quer comentar algo, Dani? Perdão, eu esqueci o microfone aberto. Eu acho que deve ter feito o barulho do ventilador. Eu tô um pouco doente, eu tô meio grogue hoje. Não, tá Sem tudo problema, certo. Daniele. Perdão, gente. Sem problema. Então, eu testifico dessas coisas. Realmente, o dia do Senhor deleitoso é aquele que tem esforço, é aquele que a gente busca ao máximo possível a gente entregar um sinal positivo ao Senhor. Cristo vive essa sua obra, testifico e deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É.